bem-vindo, secretário. Bom dia a todas e todos. A gente vai iniciar a 60ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento e Substituição da Frota por Alternativas Mais Limpas. Hoje a gente vai ter a apresentação do Bayar, que é o diretor do Departamento de Gestão de Atas e Serviços Compartilhados, da Secretaria de Gestão aqui da Prefeitura. Mas antes eu vou passar a palavra para o secretário Naline, para ele fazer uma breve abertura. Muito bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos. Primeiramente, registrar o nosso profundo pesar pela perda prematura, precoce, do nosso secretário de Planejamento, Clodoaldo Pelissoni, particularmente um amigo que eu conquistei durante a minha passagem pelo governo do Estado, uma pessoa afável, amável, simpática, educada e provido de tanta erudição, de tanta experiência, uma devotação, um devotamento à causa pública, um homem simples, não é? Ele vinha todos os dias à prefeitura de ônibus ou de metrô, conversava com todas as pessoas. Olha, é incrível como a Providência está precisando de gente boa, porque nós temos perdido quadros. Hoje ainda eu terei a lamentável incumbência de fazer a sessão de saudades da doutora Angelita Gama na Academia Paulista de Letras, uma mulher também extraordinária. E então é para nós nos lembrarmos de que essa peregrinação é efêmera. Nós temos algumas décadas. Clodoaldo não chegou à condição de idoso. Faltavam 4 anos para ele chegar aos 60 anos, né? E a longevidade garante que tantas pessoas vivam mais. É uma enorme perda, uma tragédia para a família, uma tragédia para a prefeitura, para a cidade de São Paulo. Na última reunião do secretariado, ele fez uma exposição tão contundente a respeito da nossa situação financeira, dos nossos financiamentos, das potencialidades, mas também dos desafios. Então, queria que ficasse registrado esse nosso lamento, né? Sincero mesmo, franco, não é uma questão formal. Queria compartilhar com a Frota que eu tenho falado muito nessa semana de meio ambiente. Então, na segunda-feira, tive que fazer 3 palestras, porque coincide com a pauta verde do Conselho Nacional de Justiça. Eu abri a pauta verde no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Tribunal de Justiça de Rondônia, e à tarde eu fui ao Instituto de Estudos Avançados, no Comitê da Unesco de Cidades 1000, e no dia seguinte, na Fiesp, um evento promovido pelo setor de ambiental dessa federação, que é tão importante, eu fui questionado sobre a falibilidade da eletrificação da frota. Eu até pedi para essa pessoa que insistiu e voltou a falar e replicou e triplicou, dizendo que a nossa opção não é a mais correta, num auditório repleto. Eu até o convidei para aparecer com a Frota e falar: quando nós fizemos os nossos encontros sobre eletrificação e assim também do biometano, nós fizemos questão de chamar todas as pessoas, não eram só aqueles adeptos daquilo que nós estávamos propondo. Então, nós precisamos estar sempre em guarda, porque cada setor faz questão de reforçar os seus argumentos, né? Eu convidei, inclusive forneci meu telefone, o WhatsApp para ele marcar, e queria pedir, então, a colaboração de todos, porque quando ele vier, parece que se chama Luiz Sérgio Machado, uma coisa assim, para que a gente possa oferecer para ele argumentos. Terceiro, não queria me prolongar numa abertura que é meramente protocolar, mas agradecer à secretária Marcela Arruda, que nos cedeu
Bayar, que vai falar com a gente sobre compras sustentáveis, né? Então, com a palavra, o Bayar, e agradecendo a sua participação e agradecendo a presença de todos, vamos ficar sempre alertas para podermos ter respostas. Nós estamos falando em nome da administração da maior cidade do Brasil, então nós temos uma enorme responsabilidade para responder a todos aqueles que não partilham da mesma orientação. Muito obrigado, boa reunião a todos. Obrigado, secretário. Vai só um minutinho. Queria deixar só consignado que a gente essa reunião está sendo gravada pelo Teams e está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube da Seclima. Também pedir a todas e todos que assinem o formulário do chat, o formulário de presença que está no chat aqui. Porque só assim a gente consegue consignar na ata a presença de todas e todos que estão por aqui. Antes de eu passar a palavra para o Bayar, eu queria fazer uma recapitulação com todo mundo que está aqui das nossas responsabilidades enquanto comitê, né, e das nossas frotas que estão sob nossa responsabilidade. Para que todos lembrem, aqui no Confrota a gente tem a responsabilidade sobre algumas frotas em específico, né? Entre elas a frota de transporte coletivo por ônibus, a frota de coleta de resíduos, transporte escolar municipal gratuito, dentre outras. E entre essas outras, a gente tem debatido muito sobre essas três, mas dentre as outras a gente também tem a de veículos de contratados da administração municipal. E é exatamente sobre essa frota que o Baia vai falar um pouco hoje, sobre as evoluções que a gente tem tido, que a Secretaria de Gestão tem avançado no sentido de promover a descarbonização da frota de veículos de contratados da administração. Então, com essa breve introdução, eu passo a palavra para o Bayard. Fica à vontade, Bayard. Bom dia a todos, bom dia, secretário. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para fazer uma apresentação sobre as iniciativas que nós estamos empreendendo aqui na Secretaria de Gestão, né, em prol da descarbonização da frota. Deixa eu ver aqui, compartilhar janela. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Estamos sim. Tá. Então, minha apresentação, né, são as iniciativas em compras públicas para a descarbonização da frota municipal, né? Então, só apresentando novamente, né, eu sou Bayardo Couto Silva Júnior, atualmente estou como Bayard, diretor... só um Sim. minuto, a gente está vendo o seu PowerPoint, a gente não está vendo ela em tela cheia, a gente está vendo o seu programa. Ah, então pera. Agora estão vendo? Agora sim, pode Beleza. continuar. Então, eu sou Bayardo Couto Silva Júnior, atualmente estou como diretor do Departamento de Gestão de Atas e Serviços Compartilhados aqui na Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços da Secretaria de Gestão. Esse departamento, né, ele é o departamento em que a gente aqui na COBS é o que cuida da sustentabilidade de uma maneira geral, né? Porque debaixo desse departamento a gente tem a divisão que cuida da gestão da frota de transporte interno e descarte sustentável, né, dos inservíveis da prefeitura, assim como o departamento de gestão de serviços de utilidades, que cuida dos contratos com Enel e Sabesp, né? E a gente tem hoje aí outras iniciativas, como a gestão do programa Pura da Sabesp, né, que visa a diminuição do consumo de água, né, o consumo consciente de energia elétrica e outras coisas. Eu vou... Deixa eu ver...
Persson. Aqui. Então, o que eu vou falar, né, são todas as iniciativas que estão em curso aqui na COBS, né, em termos de contratação, para que a gente possa ir ao encontro, né, da iniciativa de descarbonização da frota municipal. Não é uma única frente, né? A gente tenta trabalhar num ecossistema de descarbonização da frota, né? Baseado em cinco pilares, né? O primeiro é a otimização de demanda, né? Para isso a gente tem uma ata de táxi corporativo. O segundo ponto é em prol de uma transição energética imediata, para a qual também a gente tem uma ata de cartão combustível, em que a gente privilegia a utilização de etanol. O terceiro pilar é a modernização dos veículos locados, né, para serviços rotineiros da administração, né, que são os veículos do tipo C, e a gente opta por uma locação de veículos flex, e aí associado ao ponto 2, privilegiando o uso do etanol. O quarto ponto já é uma eletrificação transicional, né, em que a gente, na ata de veículos do tipo B, que são os veículos de representação, a gente fez uma opção por veículos do tipo híbrido, né, que consomem menos combustíveis e também são eletrificados. E o quinto, que na verdade a gente está em vias de concluir, é a ata de licitação dos veículos do tipo C elétricos, né, com zero emissão. Então vamos falar do primeiro, que é o transporte por táxi, né? A gente tem a ata número 1 de 2026, que é o transporte por aplicativo, né? A gente usa uma plataforma mobile, com a Usitaxi, que foi a empresa que ganhou a licitação, em que o objetivo, né, dessa ata de registro de preço é a gente fazer um uso do transporte sob demanda de tal modo que a gente elimine a necessidade de manter veículos ociosos e otimiza o uso, né, para a demanda real, né? A estimativa dessa ata é de mais de 290 mil corridas anuais, né? E a redução drástica do tempo de motor ocioso e quilometragem sem passageiro. Essa ata a gente conseguiu um desconto de 5%, né, aplicado sobre as tarifas oficiais da CETRAN, né? Então, a gente, né, tenta, para um determinado tipo de serviço, né, para aquelas reuniões que a gente tem fora, né, que ocorrem de maneira repentina, né, ou para deslocamentos mais próximos aqui de onde estamos, né, a gente utiliza essa ata procurando diminuir o gasto com as atas de locação. A segunda ata que a gente tem aqui, né, que é a ata 22 de 2025, que é do cartão combustível, né? A gente conseguiu uma taxa de administração negativa aí de menos 7,65%, né? O que dá uma economia direta para a administração, e o importante dessa ata é que a gente prioriza, né, o abastecimento com etanol, né? Haja vista o fato de ser uma matriz renovável. Então, dessa maneira, a gente tenta contribuir para a sustentabilidade ambiental, né? E agora, chegando na parte da frota locada, especificamente, né? Atualmente, a gente está com 2 atas, mas estamos em vias de assinar outras atas ainda do veículo do tipo C-Flex. Essas 2 atas, elas prevêem a alocação de 148 veículos, né, nesse primeiro momento, tá? E o veículo utilizado, né, basicamente nessa ata, é um Renault Kwid, né, Flex, que tem alta eficiência urbana, baixo peso e motorização de 1.0, com alta eficiência energética, e, né, associada à ata anterior, que a gente tinha falado do cartão combustível, a gente coloca como diretriz, né, principal a utilização do etanol,
né? Com isso, a gente consegue substituir veículos antigos ineficientes por uma frota 0 quilômetro, né? E tudo isso também num esforço da gente conseguir acabar com a frota própria, né? Que é uma frota que dá altos gastos de manutenção, aquisição de peças, né? A gente está tentando modernizar tudo isso aqui desde que eu assumi a direção do departamento em 2023, né? A nossa divisão de gestão de inservíveis, que é responsável pelos leilões da prefeitura, né? A gente tem cada vez mais tentado acabar com a frota própria, né? Muitos carros movidos a gasolina, muitos veículos movidos a diesel, né? Então, nesse sentido, a gente opta pela locação, que acaba sendo muito mais econômica, né, para a administração municipal. No final do ano passado, né, a gente concluiu também a licitação visando a assinatura das atas de registro de preço para os veículos de representação. E aqui a gente fez uma opção inovadora, né? Aqui começa a inovação aqui por parte da Sérgio Scobis, que foi a colocar como objeto da ata veículos híbridos flex, né? Então, essas atas, elas prevêem a contratação de 70 veículos de representação, né? Aqui a gente coloca aí a distribuição por unidades, né? E os modelos, né? O modelo de contratação também, com condutora, por hora, tal. E são todos veículos híbridos, né? E os motores híbridos, eles reduzem drasticamente o consumo, né? E as emissões de carbono, né? Inclusive capturando energia na frenagem, né? E acho que isso a gente tem ainda a ideia, né, de conseguir ampliar ainda mais os veículos híbridos para as próximas atas de registro de preço, né, para alocação de veículos e outras modalidades de contratação de transportes, né, como o agendamento, que é uma espécie de locação de veículos para uso eventual, né? E aqui, né, talvez seja o ápice da nossa transição rumo à emissão zero, né? A gente tem uma licitação em curso, né, para alocação de veículos do tipo C elétricos, tá? Essa licitação ela estava agendada para maio, mas aí houve uma impugnação, a gente respondeu, né? Agora a gente está numa fase de troca de pregoeiro, né, para concluir o processo licitatório. E Porque, está assim, em de vias. fato, ela não pode intervir, mas, tipo, a psicóloga sabendo de todo, porque também sua sobrinha vai levar o que Oi? Pode continuar, Bela. Tá. Isso na verdade, foi uma iniciativa, né, muito cobrada pela secretária Marcela, inclusive, né, da gente, de maneira alinhada com a Seclima, né, da gente começar a renovar de fato a frota municipal para veículos elétricos, né? E a gente encara como muito muito importante, né, o papel do Estado, o papel da administração pública em fomentar essa transição, né, do mercado de uma maneira geral. Então, a gente prevê aí a conclusão dessa licitação nos próximos meses, né? Deve estar para agendar a nova sessão pública agora em junho, né? Para a sessão ocorrer ainda em julho. E a gente está muito ansioso, inclusive, né, para a gente começar essa transição. Então, agora a gente vai fazer como se fosse um projeto piloto, né, testar a viabilidade operacional de uma frota eletrificada, para que nas próximas atas de veículos do tipo C, né, de locação do veículo do tipo C, que agora a gente fez flex, a gente consiga ampliar ainda mais a oferta de veículos 100% eletrificados, né? Procurando aí chegar aí, a gente tem uma meta, segundo o Plano Clima, né, de em alguns anos conseguir ter uma frota 100% emissão zero, né? E esse é o papel que a Cobis tem, né, como central de compras da prefeitura, né, para bens e serviços comuns, para contribuir, né,
com as compras públicas como um indutor, né, de transformação do paradigma de transporte interno. Então, assim, a nossa matriz, né, a matriz de vocação da nossa frota, né, a gente tenta operar com uma racionalidade na alocação, porque cada tipo de transporte tem uma demanda específica, né? Então, o táxi, né, na ata de aplicativo, ela tem como perfil de uso, como eu falei anteriormente, né, viagens esporádicas, não programadas e curtas, com a intenção de eliminar a ociosidade da frota, né? O veículo do tipo C-Flex, eles servem para operações de rotina diária intensa, né, contínua, para as equipes de fiscalização, para os serviços de base dos diversos órgãos da prefeitura, né? E aí é que a gente pensa em ganhar volume com eficiência, né? O veículo do tipo B híbrido, para as demandas executivas, para longos deslocamentos urbanos, em trânsito pesado, né, procurando uma economia máxima de combustível. E, né, o processo licitatório, né, para a contratação dos veículos do tipo C elétrico, né, visando aí rotas previsíveis com infraestrutura de recarga garantida, haja vista, né, ainda a oferta de postos de recarga, né, que ainda não é o ideal no município, né, visando aí a zero emissão e a inovação aí no uso da frota. Então, a equação, né, que a Secretaria de Gestão, por meio da Coordenadoria de Bens e Serviços, busca uma sustentabilidade dupla, né, na modernização da frota, né? A descarbonização da frota do município, ela não é um custo adicional, embora muitas vezes possa parecer que a alocação desses veículos seja um pouco mais cara, né? Mas a gente tem que pensar no vetor de eficiência administrativa, tanto ambiental quanto fiscal, né? A gente já recebeu aqui, né, pedidos de algumas unidades, dizendo, mas o contrato que eu tenho antigo é mais barato do que os veículos híbridos do tipo B, e a gente fala assim, uma coisa é ser o menor preço, outra coisa é o melhor preço quando a gente pensa, né, no objetivo da administração, né? Então, os veículos são um pouco mais, a alocação é um pouco mais cara em termos financeiros, mas o ganho que a gente tem em termos ambientais no longo prazo, né, acabam justificando, né, essa mudança de paradigma, né? Então, dentro do viés ambiental, a gente prioriza o uso do etanol com cartão combustível, a injeção desses 70 veículos híbridos de última geração para reduzir o impacto de emissão e essa licitação pioneira aí para a alocação de veículos elétricos, né? E do ponto de vista fiscal, a gente tenta mitigar aí o aumento do custo com os veículos elétricos com o ganho na taxa de gerenciamento do abastecimento, com o ganho, né, no desconto das tarifas do táxi corporativo, né, e com a renovação da frota, né, que a gente acaba tendo menos gasto com manutenção, né, e com a frota própria que a gente está tentando acabar, né, na prefeitura na medida do possível. Então, a conclusão que a gente traz aqui, né, para o comitê, né, de que a governança das atas de registro de preço da COBES, ela está diretamente alinhada com as metas climáticas da cidade, né, no intuito de construir uma mobilidade pública, né, alinhada com o que o mundo vem fazendo hoje, né. Eu acho que isso talvez seja o que motiva a gente aqui no dia a dia, né, da COBES. A gente pensar em como a gente pode contribuir, né, para o mundo que a gente deixa para as próximas gerações, né? Porque e não é só transporte, né, que a gente licita aqui com viés de sustentabilidade. A gente tem outros objetos que também vão nesse caminho. Então, eu gostaria de agradecer, né, o espaço que nos foi aberto aqui, né,
Se vocês tiverem dúvidas, né, podem entrar em contato aí, tem o e-mail da COBS, a gente está à disposição para conversar sobre essas licitações que estão ocorrendo, sobre esses contratos, sobre que tipo de transporte os órgãos e as unidades podem contratar, né? Porque muitas unidades às vezes têm dúvida se deve contratar ou só o transporte por aplicativo, ou só as atas de locação. Na verdade, podem contratar todos os serviços, porque cada um se destina a uma finalidade. E é isso. Muito obrigado, né? Vou ficar aqui à disposição para responder perguntas, caso elas existam, né? E é isso. Obrigado, Bayard. Muito obrigado pela explicação excelente. Bayard, se você puder explicar um pouco só para o nosso grupo, que vocês estão montando a ata de registro de preço para que as diversas áreas da prefeitura possam aderir a essas atas eventualmente, né? Então, só para deixar claro para quem é de fora da prefeitura, mais ou menos o procedimento. Quando a gente planeja, né, uma ata de registro de preços, a gente consulta todos os órgãos da prefeitura, né, para que eles indiquem o quantitativo que eles querem de um determinado serviço, né, e aí, quando a gente licita, a gente já licita para a prefeitura toda, né? Os órgãos da prefeitura, eles são partícipes da ata, né? Então, eles não precisam aderir, na verdade. Eles acionam a ata, porque eles já têm um quantitativo previsto na ata. Mas isso não significa que outros órgãos que não se manifestaram com interesse de participar da ata previamente, que eles não possam aderir posteriormente, né? É isso. Então, assim, a gente faz a ata e aí todos os órgãos acionam a ata para poder formalizar os seus próprios contratos, né? E esses contratos, mesmo após a vigência, a ata de registro de preço, ela tem vigência de 12 meses, prorrogável por mais 12. Após o término da vigência da ata, os próprios contratos oriundos, eles passam a ter vida própria, aí, podendo chegar até 5 anos de vigência. Legal, Bayard. Obrigado. Vou abrir agora para perguntas. Quem tiver pergunta, por favor, levante a mão. Nosso convidado. Pois não, secretário? Eu queria agradecer muito ao Bayard, que você leve o abraço à Marcela, né? Marcela Arruda, nossa secretária, está sempre preocupada também com aquele manual de licitações, né? Para que as aquisições da prefeitura sejam responsáveis. E eu acho que esse sistema ele tem toda a condição de ser replicado, né? Primeiro nos outros 644 municípios paulistas, né? Que estão assim numa fase muito incipiente de se preocupar com isso. Eu estou conversando com as associações, porque há uma associação paulista dos municípios e há uma outra associação dos municípios de médio e pequeno porte. E há muitas prefeituras que sequer contêm um departamento ou uma secretaria de meio ambiente, né? Elas têm dificuldade para satisfazer com suas próprias receitas a despesa que geram, né? Todas com câmaras municipais, com vereadores pagos, com chefias de gabinete, com viaturas oficiais, né? E depois ficam em fila com o pires na mão, implorando para o Estado e para a Federação fazê-los continuar numa condição falaciosa. Eles não poderiam ser municípios. A gente deveria ter coragem para reduzi-los novamente a distrito, porque o custo do Brasil está ficando insuportável. No meu convívio com a Fiesp-Ciesp, é assustador o êxodo de empresas brasileiras que vão para o Paraguai. Assunção parece que vai ser a Dubai da América Latina, e para a Bolívia também, nada obstante os problemas que o presidente da Bolívia tem enfrentado.
há um mês, mais ou menos, ele esteve aqui com 8 ministros, oferecendo a empresários que foram reunidos pelo presidente da Confederação Nacional de Indústria, oferecendo galpões de logística durante 5 anos gratuitamente, graciosamente, 5 anos de isenção tributária, garantindo estabilidade, que já aparentemente falhou, mas segurança jurídica, né? A Bolívia não tem justiça do trabalho. E o empresário brasileiro tem de enfrentar o passivo trabalhista, o passivo ambiental, e aqui nem coisa julgada é realmente observada, né? Porque um sistema de justiça bizarro com 4 instâncias, não é difícil que a coisa julgada da segunda instância seja desautorizada pela terceira, reposta pela quarta e vice-versa, em processos que levam 20 anos para chegar a uma decisão definitiva, né? Então, haverá um momento, e não está distante, que o custo do Brasil vai ser insustentável. Quem é que vai pagar tributo se não houver mais empresas, se não houver mais empreendedores, né? O Estado não é gerador, ele é alguém que gasta para atender o povo, mas ele não gera. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência, né? Que a gestão, a governança, que é a palavra mais esquecida da cultura ESG, que já foi também fulminada pelo agente laranja, né? Ele desautorizou tudo que se fazia em benefício do ambiente na maior democracia americana, ocidental, né? Que é os Estados Unidos. Então, o momento é muito sério. Quem tem lucidez precisa colaborar para que nós possamos oferecer respostas para desafios que são crescentes, são angustiantes e são extremamente perigosos, né? Então, eu acho que um comitê como Confrota tem tudo para disseminar também essa cultura, né? E que nós, além de fazermos a nossa lição de casa, que nós possamos partilhar isso para sugerir ideia, para servir como inspiração para pequenos municípios que não sabem o que fazer se não pedir que o governador crie mais centro de detenção provisória para dar emprego, mais presídios, né? Porque nós temos a maior população carcerária do Brasil e, infelizmente, o pessoal que trabalha com a carceragem cresce num número imenso, e quem paga é a população. Agora, com essa aprovação, o que tudo indica, né? Ano de eleição, você só tem notícias que interessem às eleições. A redução da maioridade para 16 anos vai dobrar o número dos nossos encarcerados. Enquanto isso, personagens que estão nas páginas sociais, né, estão aí livres, leves, soltos, desenvoltos, planejando outros golpes contra esta população, né? Então, vamos pensar nisso também. Mas muito boa apresentação, Boiar. Levo o meu abraço para minha querida Marcela, que, felizmente, é minha companheira de andar, a gente está sempre junto. Muito obrigado, secretário. Obrigado, secretário. Olímpio. Parabéns, Boiar, pela iniciativa da sua secretaria. Quando eu trabalhei na CETESB, nós fomos convidados pelo prefeito de Sorocaba a abraçar um desafio da cidade, que era o de combater a emissão de fumaça pela frota de veículo diesel que circulava na cidade de Sorocaba. E nós desenvolvemos um programa junto com a secretária do Meio Ambiente, uma ex-colega da CETESB, a Jussara. Atualmente parece que a Jussara está no Comitê de Mudanças Climáticas aqui da Prefeitura, né? Ela ainda está na CETESB, mas na época ela era secretária do Meio Ambiente lá de Sorocaba, e nós fizemos uma lei no município de Sorocaba exigindo que toda contratação de serviços
de transporte que envolvia veículos pesados a diesel exigisse dessas frotas, dessas empresas que têm frotas que prestam serviço para a Prefeitura de Sorocaba, a exigir o certificado de medição de opacidade, quer dizer, medição de fumaça dos veículos contratados, né? De acordo com o número de placa. Então, tem empresas credenciadas pela CETESB hoje em São Paulo que elas emitem esse certificado, relatório de medição de opacidade, e elas fazem o trabalho exatamente de acordo com as normas federais de medição de fumaça. Assim como os ônibus da Prefeitura de São Paulo hoje fazem também regularmente essa medição de opacidade. Então, eu estou dando esse exemplo como um exemplo de uma medida que pode ser feita de exigência de alguma coisa relacionada com o meio ambiente e das frotas contratadas pela Prefeitura. Então, analogamente, a Prefeitura poderia fazer isso para minimização das emissões de CO2 pela frota dos veículos contratados para prestação de serviço para todas as secretarias, para todas as empresas ligadas ao município de São Paulo. Então, fica aqui como uma ideia para vocês discutirem aí dentro da Prefeitura, da possibilidade de vocês obterem uma grande quantidade de redução de emissões de CO2 de origem fóssil proveniente da frota circulante de veículos contratados pelas empresas pertencentes à Prefeitura. Então, fica aí como sugestão para vocês, tá? Muito obrigado, Olímpio. Fica anotado aqui. Obrigado, Olímpio. Rafael? Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Bayard, parabéns pela apresentação. Meu nome é Rafael Herrero, eu sou da Universidade de São Paulo, e só fazendo um paralelo, né, durante o nosso trabalho do Plano Estadual de Energia, junto à Secretaria da CEMIL, né, nós fizemos inicialmente um levantamento, um diagnóstico do cenário atual da frota de veículos leves, pesados, caminhões, em todas as categorias, olhando tanto combustível que eram usados essas frotas, né, do Estado, e também o tipo de veículo, a tecnologia de motorização, para aí sim entendermos qual seria daí para frente, qual seria o avanço na descarbonização, nessa nova frota que estaria, né, projetada aí em 2050, no PE 2050, e no PDE 2034 até 2034. E a gente fez essas projeções, mas sempre baseado num diagnóstico inicial, né? E aí eu queria, como eu não sei se você assim fez esse levantamento inicial desse diagnóstico, dessas estatísticas, qual a motorização, quantos carros a diesel, quantos veículos, caminhões leves, vocês têm esse diagnóstico inicial dos combustíveis e dessa frota para tomar a decisão a partir da sua apresentação? Porque acho que é importante, a partir, né, de um momento, acompanhar essa evolução tanto de consumo de combustível, ou consumo de diesel, por exemplo, de gasolina, etanol, para ter essa avaliação comparativa com esse histórico, como era, né, esse cenário, e aí, posteriormente, a essa mudança de frota, essa aquisição, alocação dos veículos. Acho que queria entender um pouquinho do início, desse diagnóstico inicial, se você tem essas estatísticas desse ponto. E outra questão eu observei na apresentação, uma segunda pergunta, é sobre os veículos, eu vi ali Toyota Cross, né, o híbrido. E olhando um pouquinho, assim, o avanço da Toyota na fabricação, nas vendas, eles têm focado muito nos veículos flex, nos veículos híbridos, né, e deixando um pouco de lado os elétricos, né? Acho que é uma estratégia da empresa.
mas eles estão indo um pouco de encontro com o cenário global aí das montadoras, das empresas. E aí eu queria entender por que da decisão pela Toyota ali naquele cenário que vocês colocaram, né, dos seus veículos, porque eles têm uma bateria que é 1,3 kWh, uma bateria praticamente, assim, vai ficar 90% do tempo operando com combustível, etanol, né, ou gasolina for flex. Então, eu vejo um pouco essa questão o motor é híbrido, mas é um motor híbrido com uma bateria minúscula, então eu não vejo muito como um carro híbrido, né, olhando assim, com uma bateria tão pequena como essa. E eu queria saber por que a definição, vocês definiram ali pela Toyota. Agradeço aí, obrigado. Então, Rafael, começando pela sua primeira pergunta, a gente aqui na gestão, né, na COBS, a gente não tem as informações muito pormenorizadas acerca do uso de combustível na prefeitura de uma maneira geral. De qualquer maneira, o que a gente utiliza como parâmetro, né, é de fato a própria ata de registro de preço para cartão combustível, né, porque é o que define mais ou menos o consumo de combustível pela prefeitura. Nessa ata, mais de 85%, né, do quantitativo da ata é de etanol, tá? Gasolina, diesel e GLP correspondem a menos de 15%. Tá, do consumo. Isso dá para a gente a condição de ter, né, um pouco de noção, né, de qual que é a matriz energética, qual que é a matriz de combustível que a frota municipal utiliza. Fora isso, né, os contratos de locação, né, a ata de locação, ela já prevê combustível, tá? Né? Então, a empresa as empresas contratadas, as detentoras da ata, elas já precisam prover a prefeitura do veículo com combustível. E a gente coloca no termo de referência que esse combustível tem que ser etanol, né? Então, nesse sentido é que a gente faz essa conta. Acho, né? A gente está caminhando aqui, né? Dentro do meu departamento, né? A gente tem a previsão de que até o final do ano que vem a gente vai conseguir instituir dentro da COBS um sistema de gestão de frota, né? Para que a gente possa monitorar a frota própria e a frota alocada, né? Mas um sistema de gestão mesmo, que a gente consegue identificar os veículos individualmente, o consumo, que tipo de combustível eles usam individualmente, as rotas que eles fazem, para que a gente possa fazer, de fato, uma gestão efetiva, né, da utilização dessa frota. E aí eu acredito que a partir daí a gente vai conseguir levantar dados mais robustos, né, para que a gente possa tomar decisões gerenciais mais acertadas nesse sentido, né? Acho que desde 2022, 2023, né, aqui na COBS, a gente tem caminhado, que às vezes a gente não consegue caminhar na velocidade que a gente gostaria, para conseguir, né, municiar a municipalidade, não ficou bom essa construção, municiar a municipalidade, de instrumentos, né, que nos gerem dados, né? A gente percebe que, embora a gente seja o maior município do Hemisfério Sul, às vezes a Prefeitura de São Paulo ainda é carente de alguns instrumentos, né? Principalmente nessas áreas. Eu acho que a gente avançou muito em algumas questões, mas em outras a gente está começando a avançar agora, que nem agora a gente contratou também um sistema aqui na Prefeitura de gestão de faturas de consumo de água e de energia. Porque a gente não tinha um sistema que pudesse nos amparar com relação a dados. A gente está implementando isso agora. E para o ano que vem a gente vai ter esse sistema para gestão da frota. Sempre tentando mudar a lógica, né? A gente quer uma lógica de dados para que a gente possa fazer uma gestão eficiente. Respondendo a sua segunda pergunta, a gente não fez a opção pelo Toyota, né? Como a gente faz a licitação, a gente faz um termo de referência que privilegie os diversos veículos que possam nos atender, né, de acordo com a nossa necessidade. E aí a gente acaba, no processo de licitação, a gente acaba um licitante vencedor,
ele oferta aquele veículo que ele tem, que ele tem contratado com, né, com as montadoras. E no caso, né, veio o Toyota. Como a especificação no termo de referência é uma especificação mínima, né, o veículo atende. Então a gente aceita, né? Mas a gente não faz uma opção específica por um modelo. A gente tem um rol de veículos que atendem minimamente, e esse foi o caso. E é a primeira vez que a gente licita veículo híbrido, né? Então eu acho que como uma iniciativa pioneira aqui na gestão, né, a gente tende aí a aprimorar os termos de referência dessas atas para conseguir veículos cada vez mais eficientes, né, para que a gente possa oferecer um serviço sempre cada vez melhor para as unidades da prefeitura. Não sei se eu respondi as suas questões. Sim, sim, obrigado, Bayard. Né? Maravilha, Bayard. Obrigado. Pedro, vamos lá. Não, parabéns, Bayard, pela apresentação. Sou Obrigado. Pedro Ramos, aqui da Engenharia da SPTrans. E só registrar e enaltecer ali a nossa secretaria, né? O secretário, nosso presidente. Nós estamos com 92 veículos de apoio puramente elétricos, tá? Isso é uma iniciativa muito boa e pioneira aqui da Poder Público da SPTrans. Melhorou muito a imagem da empresa e é um negócio que nos enche de orgulho aí de ver a frota de fiscalização na rua movida puramente a energia elétrica, bateria. Fazer esse registro. Muito legal, parabéns para vocês. Acho que esse é o papel, acho que é o papel da administração, né? Seja direta ou indireta, que é induzir, né, a transformação na cidade. Né? A gente começa acho que a administração começa a fazer essa transformação e depois isso vai para o particular, né? Para as empresas, para as pessoas, para a população em geral. Muito legal. Parabéns. Parabéns, Pedro. A gente está sempre acompanhando aqui, tanto pela gerência de mobilidade aqui na Seclima, quanto pelo Confrota, os movimentos da SPTrans, sempre pioneira, sempre à frente. Parabéns. Olímpio. Eu só queria pegar um gancho na pergunta do Rafael, que é o seguinte: o híbrido flex, o veículo leve híbrido flex, rodando com etanol, ele tem uma pegada de carbono, né? Uma emissão total ao longo do ciclo de vida, né? De carbono fóssil menor do que o veículo elétrico a bateria puro, né? Então, é uma opção interessante, né? Do ponto de vista da sustentabilidade, da proteção do clima, você optar por um híbrido flex, desde que ele esteja rodando com etanol. Se ele rodar com gasolina, toda essa vantagem é perdida. Então, eu acho que inclusive a própria Toyota veio aqui no Confrota fazer uma apresentação sobre isso, e tem vários estudos que tratam dessa emissão comparativa ao longo do ciclo de vida do veículo híbrido flex etanol. Então, o Brasil é uma jabuticaba, né? É aí que eu queria chegar. O Brasil é uma jabuticaba que pode aproveitar essa condição especial que ele tem com postos de etanol distribuídos capilarmente em todo o território nacional. É uma vantagem que o Brasil tem, além de ter um impacto muito menor, né, na destruição da natureza pela mineração, né, mineração de metais críticos para a produção de baterias. Então, essa é uma vantagem muito especial que o Brasil tem, e eu acho que ela deve... eu não estou dizendo que não deve usar veículo elétrico a bateria pura, de jeito nenhum, mas é que a gente deve sempre considerar essas vantagens que a conjuntura brasileira de veículos sustentáveis oferece para o Brasil, e isso é muito especial, né? Legal, Olímpio. Obrigado pela observação. Mais alguma pergunta para o nosso convidado? Algum comentário? Não?
Então, eu queria lembrar que, pedir, na verdade, para os membros, lembrar que a ata da 59ª reunião foi enviada por e-mail. Se alguém tiver alguma coisa contra, por favor, se manifeste. Caso contrário, a gente vai considerar aprovado. Ok? Aprovada a ata da 59ª reunião, da reunião anterior. A gente segue agora para o encerramento dessa reunião, da 60ª reunião do Confrota. Secretário. Queria agradecer mais uma vez ao Bayar e pela terceira vez falar para ele dar um abraço na Marcela. E foi muito produtiva. Obrigado pela participação de todos, pelos comentários e até a próxima reunião. Está encerrada a reunião.